te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A graça e a paz do Senhor Jesus, passando nesse dia maravilhoso aqui, em Recife chuvoso, mas passando com muita alegria pelo cuidado, pela presença de Deus. E eu queria, se você pudesse abrir aí nesta manhã sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, e a partir do versículo 33 vai dizer: ó profundidades da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Essa manhã, quando eu estava vindo ao trabalho, e eu venho com o som, escutando louvores ao Senhor e cantando também louvores ao Senhor. E estava cantando um louvor que é baseado exatamente nesse texto, que fala sobre essa grandeza, esse poder de Deus. E quando eu estava ouvindo, e claro que eu me lembrei desse texto, porque o louvor é baseado nesse texto, o cântico é baseado nesse texto, vai falar exatamente isso daqui. E eu fiquei analisando e meditando e me alimentando mesmo dessa palavra que diz: ó profundidades da riqueza. A gente vai ver o Senhor falando para o rei Ciro, lá no livro de Isaías 45, quando ele diz o seguinte: ele diz que desvendarei, mostrarei os tesouros ocultos e escondidos que não sabes. A riqueza do Senhor é tão profunda, tão profunda, que nós não podemos nem sondar. Deixa eu ver como é o tesouro de Deus. Deixa eu ver lá o depósito dele, em que saldo tem, se tem ainda saldo, se ainda tem riquezas para nos oferecer, para nos dar. Ele diz, do conhecimento de Deus: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? E quando chegou na estrofe exatamente desse louvor, eu estava imaginando e eu estava pensando assim, como eu inicialmente falei, assim, quão profunda é a riqueza do Senhor, ao ponto que a gente não pode, e nem tem a capacidade de fazer como no cartão de crédito, no cartão bancário, que a gente passa para a gente ver o saldo, porque essa riqueza é incomparável, essa riqueza é interminável, assim, que o Senhor tem. E ele justamente fala sobre essa riqueza. E eu fiquei analisando quantas pessoas às vezes não estão, assim, querendo questionar, querendo entender o trabalhar, do Senhor, ou até mesmo, pensando que pode calcular, essa riqueza do Senhor. Vou fazer um inventário para saber se ainda tem riqueza que eu possa ir a esse Deus e pedir a Ele. Claro que esse texto ele não está falando
somente e exclusivamente de tesouros, de riquezas naturais, né? Mas nós sabemos que do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, né? Ou seja, a Ele pertence todas as coisas e Ele dá a quem Ele quer. Mas o texto não está falando simplesmente, meramente sobre cifrão, né? Sobre quantidades de dinheiro, materiais. Mas ele está falando das riquezas que é insondáveis, né? Riquezas que nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o banco ou o consumismo nosso possa acabar. Não é dessa riqueza que ele está falando, porque vai muito além de bens, as riquezas, os tesouros que o Senhor tem para as nossas vidas. O segundo ponto que falou muito forte ao meu coração enquanto eu ouvia foi: quem conheceu a mente do Senhor? Quem já de nós não tentou querer entender o trabalhar do Senhor? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, né? Eu acho que o versículo 6... ou o versículo 4, me perdoe, né? Mas ele vai falar: sabes tu como o Senhor opera? Sabes tu como é formado no ventre da mulher grávida, é formado os ossos? Porque muitas vezes nós queremos entender, nós queremos compreender a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, a forma de Deus fazer algo na nossa vida. Quantas vezes nós não somos movidos, né, por esse sentimento de querer compreender, de querer entender, né, a mente do Senhor, querer entender qual é o propósito, qual é a intenção de Deus sobre isto ou sobre aquilo na minha vida. Quantas vezes? Essa palavra não é para você, o perfeito, né? A perfeita, né? Que nunca passou por isso. Mas quantas vezes eu já não questionei, né? Situações que muitas vezes o Senhor vai estar usando e dizendo que é para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E muitas vezes eu quero entender, eu quero conhecer, né? A trazer a clareza, o entendimento, a forma de Deus agir, a forma de Deus fazer na minha vida. Quem nos já passou por esse momento? Não estou me referindo a você que vive numa visão, né, inquestionável, tão perfeita, que você entende tudo, todo o trabalhar de Deus. Não, eu não estou falando para essas pessoas. Estou falando para essas pessoas que podem reconhecer quão profunda é a riqueza do Senhor. Quão, né, insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, né? Ninguém pode entender quais os caminhos, como Deus vai agir, de que forma Ele vai agir, mas Ele vai, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Será que você já aconselhou ao Senhor? Ai, como eu amo o texto de Isaías, né? 9, acho que 6, a partir do verso 6, que vai dizer, né, que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele vai dizer: e o menino vos nasceu, o filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando eu vejo esse texto, logo eu me lembro também desse texto de Isaías. Quem é que aconselhou o Senhor? Deus, ó, vê só, eu estou precisando de uma bênção e eu quero te aconselhar como o Senhor deve fazer, como o Senhor deve agir. Você vai aconselhar, você vai ensinar a Deus como Ele deve fazer. E olha que tem muitos crentes que estão nessa
situação, nessa direção, de querer aconselhar a Deus. Ó Deus, é dessa forma que o Senhor deve agir, é dessa forma que o Senhor deve fazer, é dessa forma, Senhor, que o Senhor precisa mostrar, né, para fulano, para cicrano, e aí você quer aconselhar um Deus que é o nosso conselheiro, que é o nosso Deus forte, que é o nosso Pai da eternidade. E eu fiquei imaginando, né, esse texto, e ele diz: quem conheceu a sua mente? Quem conhece a mente do nosso Deus? Quem? Ninguém, querido. Ninguém tem a capacidade de entender, a não ser que o Senhor nos revele. A não ser que o Senhor nos revele. E aí ele diz: quem primeiro deu para que ele o recompense? Aí eu tenho que ir para lá o livro de Hebreus, capítulo 6, né, versículo 10, Hebreus 11 e o versículo 6, quando o Senhor diz que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Né? Ou seja, não é nós que vamos trazer a recompensa para Deus, mas o Senhor é que traz a recompensa de nós buscarmos a Ele, de nós invocarmos o seu nome. É Ele. É Ele que traz isso para as nossas vidas. É Ele que traz essa recompensa. E aqui ele diz, para quem primeiro deu a Ele para que fosse recompensado, ou seja, eu vou dar isso a Deus, né? E em troca disso, em troca dele me dar, né? Eu vou recompensar a Deus por isso. Não. Mas aí ele continua, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Oh, aleluia, né? Porque dele, é dele, é o Senhor que é o nosso conselheiro, é Ele que vem as riquezas, é Ele que vem a nossa provisão, é dele, é dele. É por meio desse Deus que executa, que faz todas as coisas em nossa vida. Para Ele, para a glorificação do nome dEle. Eu queria que você nessa manhã pudesse refletir nessa breve, né, meditação, mas que ao meu coração foi muito forte. Né? Um Deus que é profundo em todas as suas riquezas. Um Deus querido que sabe, por mais que a gente queira, que a gente tente, tenha a ousadia de querer entender o seu trabalhar, a forma dele agir, como ele agir. Claro que o Senhor pede, está na sua palavra, que nós tenhamos a mente de Cristo, essa mente, querido, que crê no invisível, no impossível, consegue enxergar o invisível, crer no impossível, essa mente que o Senhor deseja que nós tenhamos. Mas não de conhecer, né, no sentido de, deixa eu conhecer como é os planos de Deus, como é que Ele vai fazer, sendo conhecedor. Ele deseja que nós conhecemos Ele, porque lá no livro de Oséias, capítulo 6, você vai ouvir o Senhor dizer, siga e prossiga em conhecer a Deus. É um desejo que Deus tem de a gente conhecer, sabe? A gente só pode, né, saber, né? Sexta-feira estava com uma colega de trabalho e eu achei tão interessante que a gente conversa muito durante, né? Porque passo 8 horas do dia, né, aqui, então a gente passa mais tempo junto e a gente a gente estava conversando, né, lá na confraternização e daí a gente conversou algo e quando aconteceu uma situação, né, quando eu olhei para ela e ela olhou para mim, aí ela disse, Adri,
isso não tá dando certo. Aí eu fiz o que foi? Ela fez, a gente tá se conhecendo até pelo olhar. O olhar da gente, a gente já sabe o que uma vai dizer para outra o que a gente tava pensando. E eu fiquei olhando, né? São questão de afinidade, são questão de todo dia, né? Você conhecendo a atitude, conhecendo essas pessoas. E esse é o desejo de Deus. Que eu e você, né, prossiga em conhecer mais de Deus. Eu vou conhecer como? Por meio da sua palavra, meditando nela, né, tendo intimidade com esse Deus que deseja se revelar, de ser conhecido a nós. E eu fiquei, né, maravilhada com essa palavra nessa manhã, né? Quando eu ouvi o louvor, e na hora que eu ouvi o louvor, eu meditei, né? Assim, no louvor eu estava louvando e eu estava dizendo, é verdade, Senhor, quão profunda, né? As tuas riquezas, quão insondáveis são teus caminhos, por mais que eu tente por curiosidade, por ansiedade, né? Porque às vezes não é nem por curiosidade, às vezes é porque a gente está ansioso demais e a gente deseja conhecer, saber quais são os planos de Deus, o que Deus quer, a forma que Deus quer agir, que Deus quer fazer. E eu fiquei meditando e eu disse, é mesmo, Senhor, é tão profundo as tuas riquezas, o teu conhecimento, tu é que sabe, Senhor. Né? Aí eu vim, né, no caminho, eu meditando nesse louvor e nessa palavra que o Senhor falando muito forte no meu coração. E aí eu me lembrei, né, do profeta Ezequiel, no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos. O Senhor diz, poderão esses ossos reviver, Ezequiel? E ele dá uma resposta, tu é que sabe, Senhor. Porque ele entende que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. De todas as coisas. O Senhor tem um conhecimento, nada foge do seu controle. Por mais que nós estejamos ansiosa por qualquer coisa, né? Assim, nós não temos a capacidade de compreender, de entender o que Deus tem para as nossas vidas. Ele deseja ser conhecido por nós, mas os seus planos, os seus desígnios na nossa vida, ninguém consegue entender, compreender, né, assim, que não seja revelado pelo Senhor, né? E que o Senhor, nessa manhã, abençoe a tua vida, dê o início, né, de semana abençoado, né? Que a tua ansiedade não venha querer questionar, entender a forma de Deus agir, explicar, né, ou aconselhar a Deus, olha Deus, eu acho melhor o Senhor agir e fazer dessa forma. Deixa Deus resolver, deixa Deus agir, deixa Deus fazer por você, né? Porque Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa salvação. Que Deus abençoe, que você conceda, né? Deus conceda a você um dia de excelência, né? Fique com Deus, um beijo no coração.